E aí, povo lindo, tudo bem com vocês? Vamos de mais story? Hoje nós vamos para os tempos do imperador. Tá ligado como ele ficou tanto tempo no poder? E o que foi o parlamentarismo às avessas? Entendeu como foi o golpe da maioridade? Vem comigo para mais story. Bem-vindos ao canal Mais Story. Eu sou a professora Francilúcia e agora eu já te convido a se inscrever, deixar seu like, compartilhar com os amigos este vídeo para que o conhecimento possa se expandir. Vem comigo conhecer como Dom Pedro conseguiu fazer o jogo do parlamentarismo às avessas, naquele carrossel partidário, e vamos entender o que regia a economia na época e como ele se deu diante de dois grandes partidos, liberais e conservadores. Vamos juntos de mais story. Nós já vimos que durante o período das regências, as revoltas impediram que houvesse mudanças significativas no que se refere à melhora daquelas tantas revoltas que estavam acontecendo. Então, o que os liberais resolvem fazer? Eles acreditam que se houver uma unificação numa pessoa só, vai haver uma estabilidade no governo. Então, após esse período regencial, o Brasil vai voltar a ter um imperador, porque agora eles vão apostar suas fichas no Dom Pedro II. Porém, tinha um problema. Dom Pedro tinha ainda 14 anos. E a maioridade só era lá para os 15, 18 anos. Na verdade, 18 anos hoje a gente considera alguém de idade maior. Mas eles anteciparam a maioridade de Dom Pedro, o que passou a ser conhecido na história como o golpe da maioridade. Devido a isso, os liberais exaltados, eles fizeram com que essa instabilidade, um governo instável, aquele que tem muitas revoltas, manifestações populares contra o imperador. E para melhorar isso, eles vão unir o país em torno de uma pessoa, fazendo com que houvesse a antecipação da maioridade de Dom Pedro. E ela ocorreu no dia 23 de julho de 1840. Aqui você vê a coroação dele, enquanto muito novo. Essa imagem está no livro de vocês também. É um detalhe da tela de François René, da qual vai mostrar que a maioria dos interessados aqui em ter a figura de Dom Pedro já eleito é porque os interesses deles iriam ser mantidos. Agora nós vamos ter dois grandes partidos, o Partido Conservador e o Partido Liberal, certo? Então, os deputados de todas as províncias do Partido Liberal vão tomar a frente desse projeto e vão chamar essa manobra política de golpe. Então, o jovem Pedro Alcântara, de 14 anos, vai ter agora a função de vários desafios, né? O principal desafio dele era manter uma ordem, já que estava tendo tantas revoltas. O segundo poder que ele vai querer manter é a unidade do território nacional, visto que ele não tinha. Como ele era novinho durante a regência, aqui você está vendo ele novinho, com 5 anos, no período regencial, agora ele com os 14 anos vai ter toda essa responsabilidade. Pensa só, você ser eleito aos 14 anos para governar um grande país como o Brasil. Era o desafio que ele tinha, certo? Fortalecer a ordem, que prevalecia a escravidão, e também fazer essa unidade do império. E ele tinha que fazer aquilo que o seu filho não conseguiu fazer, que foi consolidar uma nação forte. E aí o desafio dele, aqui nós podemos dizer que está 3 períodos, né? Aqui ele já está mais ou menos com uns 37 anos, que ele vai estar já no poder, já está com essa idade, né? Aqui essa segunda foto, não, terceira, ele já vai estar com uma figura de mais maturidade. E aqui o período onde ele vai estar quase finalizando, sendo tirado do poder
da onde vai sofrer o golpe da República. Viram aí como o Brasil é cheio de golpes até hoje? Então, a ideia dele era construir a imagem de Dom Pedro. A imagem de Dom Pedro como o órfão da nação, aquele que ele já tinha perdido pai e mãe, mas tinha essa grande missão de fazer o partido, tanto os dois viverem em paz, quanto fazer a nação crescer. No livro de vocês, na página 154, vai falar sobre essa identidade nacional da qual o Dom Pedro II ele vai querer formar. E essa imagem tem muito a ver com o que nós aprendemos até hoje. Durante o segundo reinado, essas medidas que ele vai adotar vai promover justamente a centralização do poder. Ele vai fazer o jogo da boa vizinhança com todos os partidos, certo? E o império vai estar em torno dele. Vai voltar o Conselho Nacional, ou seja, o controle vai ficar com ele novamente. E o projeto imperial vai querer com que essa ideia de Brasil, grande nação, fique marcado na história e na arte. Então vai ter vários movimentos de vários artistas, historiadores, né, que eles vão querer transmitir um aspecto de cultura nacional, certo? A ideia de que a metrópole portuguesa trouxe o benefício para essa grande nação que eram de influência e de início indígena. Então, ele vai influenciar também na formação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que é IHGB. Ele vai ser o grande fundador, ele vai atuar principalmente nesse órgão, que vai ser feito em 1838 e tinha também a tarefa de coletar e divulgar a história do Brasil com incentivo a estudos históricos, promover essa ideia de grande nação. E o movimento do romantismo vai ser justamente esses autores, criadores de romances e pinturas que vão passar a ideia que os indígenas eram representados como os primeiros brasileiros prontos para receber a civilização dos povos colonizadores, que eram eles portugueses. Assim, também esses escritores eles vão representar laços da sociedade, indicando também que ele deveria ser superado, ou seja, a ideia de índio vai ficar um pouco para trás. E aí, infelizmente, gente, é isso que nós aprendemos até hoje, de que o índio, a cultura indígena foi inferiorizada, dando ideia de que o que é bom é o do colonizador. Infelizmente, essa difusão dessa história construiu a nossa nação, né? E até hoje os indígenas não são respeitados nos seus direitos. Então, com isso, essa história de ter sido restrita só aos brancos civilizados vai deixar para trás os traços desses povos, tanto indígenas, e não vão mencionar sequer os negros nessa história. E nas artes, tanto nas letras quanto na história, se excluía da história do Brasil a maior população que o formava, que era dos negros e os indígenas. Só nas últimas décadas do século XX é que houve a importância das práticas culturais dessa população. Você vê isso aí e marca no seu livro, na página 154, lá no final, onde vai falar sobre o romantismo, certo? A ideia de romantizar a ideia do Brasil. A formação de um ministério liberal. Você vai ver que durante o segundo reinado vai haver dois grandes partidos. E os partidos vai ser o Partido Conservador e o Partido Liberal. O Partido Conservador vai ser formado por fazendeiros, escravocratas, pessoas que queriam continuar daquele jeito a ideia de gerir as suas riquezas. Já os liberais era formado lá pelo povo urbano, a classe média urbana, os grandes comerciantes. Esses aqui, eles querem um governo mais descentralizado, que não girasse em torno do imperador. Já o conservador, o nome já está dizendo,
queria conservar a mesma ordem de sempre, centralizar tudo na figura do imperador. Você vê muito isso na página do seu livro 149. Essa política do segundo reinado, ela vai estar de um lado os saquaremas, que vai ser esses conservadores, e do outro lado os liberais, que vão ser chamados de Partido Luzia. Esse nome aí de Partido Luzia é porque fazia parte de uma vila lá em Minas Gerais, certo? E o Saquarema era o município lá do Rio de Janeiro, por isso eles ficaram conhecidos assim. Só um instante. Principal característica desses dois partidos que vai haver choque dentro dos ministérios, vai ser o jogo de interesses. Essas eleições do cacete vai ser justamente marcada pela violência para obrigar os eleitores a votar nos seus candidatos. E devido a isso, toda a população percebia que tanto o Partido Conservador quanto o Liberal eram farinha do mesmo saco. Essa expressão surgiu daí, porque tanto um quanto o outro eram elite, era um povo que queria manter-se rico e não se importava com a grande maioria da população que era escravizada. Então, queriam manter a escravidão. Então, essas eleições do cacete vai ser marcada principalmente isso. Dom Pedro II, ele vai ser muito conhecido pelo jogo do equilíbrio entre esses dois partidos. Ora, ele vai alternar entre liberais, ora, ele vai deixar que os conservadores participem das grandes eleições. Vai ser o que nós vamos estar chamando de, como que eu digo aqui, é o parlamentarismo às avessas, ou o carrossel dos partidos. Que aí você tem até uma expressão que diz que nada mais liberal do que um conservador no poder e nada mais conservador do que um liberal na oposição. Tanto faz um quanto o outro. Todos os dois querem manter-se no poder. E é esse carrossel dos partidos que vai marcar todos os 49 anos de Dom Pedro no poder. Ele vai estar fazendo esse jogo de alternância, certo? Uma outra forma da gente marcar esse período do segundo reinado, além do carrossel dos partidos, vai ser grandes revoltas que vai ocorrer. Ele vai ficar conhecido como um partido de revoltas liberais e também um partido que vai estar trazendo o parlamentarismo, uma monarquia parlamentarista. Porém, ela vai ser às avessas. Mas nós vamos estar vendo isso mais adiante. Revoltas liberais. No seu livro, na página 150, você tem aqui as principais revoltas liberais. Por quê? Porque vão ser o Partido Liberal que vai estar promovendo muitas dessas revoltas. O Partido Conservador, ele não vai gostar de algumas imposições que vai ocorrer durante esse período. Ou melhor, o Partido Conservador vai impor muitas coisas durante esse período e o Partido Liberal não vai se conter a essas medidas. Tanto o Ministério Conservador ele vai adotar medidas que vai contrariar os liberais, como a restauração dos conselhos do Estado. Essa restauração ela vai querer centralizar o poder, que era judiciário, principalmente na figura do imperador. Em resposta a tudo isso, o que principais liberais lá de São Paulo e Minas Gerais vão fazer? Eles vão se revoltar com essas medidas. Isso vai estar no seu livro, na página 150, nos primeiros parágrafos, vai falar sobre isso. E não reconhecendo a autoridade dos presidentes que essas províncias estavam recebendo, porque naquele tempo não chamava de prefeito, nem de conservador, chamava de presidente das províncias, eles impuseram vários presidentes que os paulistas não gostaram. Então, tanto o movimento paulista quanto os mineiros, eles tinham o objetivo de governar as províncias de forma autônoma, com mais liberdade. Então, eles vão reprimir
essas imposições vinda do imperador. E com isso, uma das mais conhecidas, nós vamos estar vendo já já, que vai ser a Revolução Praieira. Mas vamos agora para o parlamentarismo às avessas. O que é o parlamentarismo? É uma forma de governo assemelhada ao que acontece até hoje na Inglaterra, onde existe uma monarquia, e essa monarquia tem um rei, a rainha, no caso a rainha Elizabeth, mas ela é submissa ao parlamento. Então, a rainha, ela reina, mas não governa, porque na verdade quem manda mesmo é o parlamento. Esse é o parlamento convencional, certo? Uma monarquia parlamentar convencional. A implantada pelo Dom Pedro II vai ser chamada de parlamentarismo às avessas, ao contrário, porque é o imperador que vai estar elegendo esse Senado, esse parlamento. O parlamento, na verdade, não vai ter voz nenhuma, porque quem vai mandar, na verdade, vai ser o imperador. Então, ele vai ter poder para nomear várias pessoas e também fechar parlamento. E isso vai dar muito poder ao Dom Pedro II, porque ele vai estar fazendo esse jogo do parlamentarismo às avessas. No seu livro fala sobre a principal das revoluções que ocorreu em 1848 até 50. Essa revolução vai ocorrer lá em Pernambuco, e devido a ter ocorrido em Pernambuco, vai haver um partido chamado Partido da Praia. Ele vai ter sido fundado lá em 1842, e ele faz parte do Partido Liberal, como está aí no seu livro, bem na página 150, que você pode estar acompanhando. Então, o nome vai ser porque ele estava na Rua da Praia, lá no Recife. Tinha um jornal muito conhecido, que era conhecido como o Diário Novo, que era principalmente mandado pelo Partido Liberal. Porém, em 45, esses praieiros eles conseguiram assumir o governo de Pernambuco, mas como o imperador estava impondo vários presidentes, nomeando vários presidentes, que foi contra o desejo deles, isso fez com que houvesse um maior desgaste. Em 1848, então o imperador vai afastar o presidente que era lá de Pernambuco, chamado até de Chichorro da Gama. Ele era desse Partido da Praia. Quando ele tira ele e coloca um novo, que vai ser o Herculano Ferreira, essa interferência ele vai tornar tensa essa relação dos liberais com o imperador. E vai haver o quê? Um choque, uma verdadeira revolta. Então, no começo dessas revoltas, o presidente desse governo, desse Partido da Praia, vai ganhar vitórias, mas logo em 49 eles vão sofrer muitas derrotas do governo, e em 1850 o governo imperial, Dom Pedro, vai conseguir com que os líderes do movimento se rendam, certo? E os princípios principais defendidos pelos praieiros era essa autonomia, fato que fez com que Dom Pedro II já tirasse do poder, porque o que ele queria? Centralizar tudo na figura dele. Lembra que ele também tem o poder moderador a seu favor, que é o poder legislativo, executivo, judiciário e o moderador. Além dele estar nesse jogo do carrossel de partido, que ele manda e desmanda nesses partidos e não vai querer que ninguém tenha autonomia nenhuma. Isso foi a parte política que vocês precisam ver. Nós vamos estar vendo agora um pouquinho da economia, certo? O café no Brasil. Você pode entender, no grande império de Dom Pedro II vai iniciar com o Império do Café. Página 152 no seu livro, você vai ver aqui que a origem do café vai vir com Francisco de Melo Palheta. Ele vai ser o homem que vai estar trazendo o café para o conhecimento aqui do povo, aqui brasileiro. Porque antes ele era muito de outros países, certo? E nós vamos estar vendo que o café
O café ele vai ser a mola mestra da economia durante todo o processo, tanto do segundo reinado, também com relação aos primeiros anos da República no Brasil, certo? Agora, nós, como sabemos que o Brasil vai ter o Império do Café, trazido por Francisco de Melo, numa missão jesuítica, nós vamos ver os impactos que essa missão, que esse império trouxe, né, o Império do Café trouxe para dentro do nosso território. E a importância maior vai ser justamente por conta da grande vastidão de economia, visto que era uma preciosidade dentro do mercado internacional. Visto que antigamente era a colônia francesa de São Domingos que estava sendo o principal exportador devido aquelas guerras de independência, desde 1808 para cá, eles já estavam com baixo rendimento e vendas. Aproveitando-se disso, sabendo que estava lucrando muito, dando muito lucro, e há um investimento dentro dessa área e vai ser o que vai ser preponderante durante todo o império, como quem diria, né? Então, o crescimento da cafeicultura no Brasil, ela vai se dar dentro de 3 grandes processos. Se inicia desde 1830, né, onde as mudas de café já vão ser bem maiores do que as mudas de cana-de-açúcar, e depois é que ela vai passar a ser um cultivo dentro de uma cultura extensiva, em grandes territórios, vastas extensões de terra. E a mão de obra escrava vai ser a principal usada para a produção desse café. A expansão cafeeira, ela vai se dar em 3 etapas. A primeira etapa vai se dar na implantação das lavouras no Rio de Janeiro, que vai se estender em direção ao Vale do Paraíba, que nós vamos estar vendo depois no nosso mapa. E a segunda fase, depois dessa fase do Vale do Paraíba, vai ser por volta dos anos de 1850, onde essas fazendas vão avançar para o interior de São Paulo, tendo como centro principal Campinas. E a última fase, não menos importante, o que vai se estender até a República no Brasil, vai ser iniciada no ano de 1870, onde várias fazendas no Oeste Paulista, desde o Ribeirão Preto, vão considerar a sua produção muito vasta, certo? Então, o Oeste Paulista não corresponde ao Oeste geográfico do Estado. É uma forma de falar que foi colocado muito naquele período. Nós vamos estar analisando isso dentro do mapa, onde você observa aqui que ele vai estar extenso a essa área. A primeira fase saindo do Rio de Janeiro, que vai se estender toda essa região no Vale do Paraíba Fluminense. Depois, essa área do verde mais claro, Zona da Mata, se expandindo para essa região. E a terceira fase, não menos importante, uma das que mais vai demorar, um período onde vai ter muita imigração, usando dessa mão de obra dos imigrantes, vai se estender para o Oeste Paulista. Essa região onde você vê entrando aqui para Ribeirão Preto, certo? Então, a gente vai ver que essa grande faixa de terra usada pelo Oeste Paulista vai render muitos lucros para dentro da colônia, para dentro do Brasil, Império, e vai fazer com que ele haja uma grande prosperidade. E aí nós podemos analisar essa imagem, que é a imagem de início da nossa unidade, onde a maior mão de obra escrava vai se dar principalmente por pessoas afro-asiáticas, no caso afro-americanas, que estão morando aqui no Brasil. Analise aqui no terreiro daqui dessa grande fazenda, onde existem crianças que vão estar trabalhando, trabalho infantil vai estar sendo muito usado, e a característica principal desses escravos vai ser andar descalços, o fato que nós vamos estar analisando na fotografia de Marcos Ferrez, nesse documento histórico muito rico, as vestimentas típicas que os escravos usavam, os instrumentos de trabalho usavam muito enxada, né? Esse tipo de vassoura, ou tipo de pá que eles puxavam e juntavam esse café. E observe que a gente pode se colocar no lugar, né? O quantas horas de trabalho que esses negros escravizados vão estar demorando, durando aí durante tanto tempo nesse período da expansão e a produção de café. E essa produção de café ela vai mudar, vai fazer uma mudança drástica dentro
do cenário político e industrial do nosso país, visto que os investimentos proporcionados pelo café vão estar atraindo a visão de pessoas que são da elite, que vão estar exportando esse café e vão estar aproveitando dessa mão de obra para implantar, provocar muitas mudanças. A elite cafeeira ela vai ser uma das primeiras a pressionar autoridades públicas para favorecer a criação e a construção de ferrovias para melhor, para encurtar as distâncias, para trazer mais agilidade nessas vendas, para poder haver um escoamento lá para os portos e dos portos irem para os outros continentes, para a Europa e ser exportado. Então, foi construído aqui na Companhia Férrea de São Paulo Railway, em 1867, que vai interligar essa região do Porto de Santos à cidade de São Paulo e Jundiaí, onde vai se ajudar muito nessa exportação do café. Você está vendo isso muito mais lá no seu livro, com mais detalhes, na página 153, onde linhas férreas vão estar se expandindo cada vez mais de um lugar para o outro. E até vai impulsionar, fazer com que muitas indústrias, muitas linhas férreas possam ser construídas devido a isso. A gente está vendo aqui, esse processo de urbanização vai ser favorecido para essas grandes importações, e o processo também da produção de café está muito ligado à urbanização. E essa urbanização, você observa que essas linhas férreas vão estar se espalhando. A princípio, você vê aí na linha verde de Santos de Jundiaí, 1868. Depois, nessa linha lilás, mais linhas férreas. E que mais vai favorecer essa produção vai ser especialmente grandes homens da elite. Especialmente, nós vamos estar falando do Barão de Mauá, que vai estar implantando grandes linhas férreas para escoar e vir para aqui para os portos, né, para essa região dos portos aqui no Rio, também aqui em Santos. E a importância que teve essa cultura da expansão, provocando essa mudança drástica dentro da cultura do Brasil, certo? Isso vai favorecer muito também a população, né? A população vai ter construção e reforma de casarão, edifícios, teatros. Você vê melhor isso tudo lá no seu livro, nessa página, que é esse mesmo mapa que a gente está dando uma olhada aqui. Dando continuidade, a gente pode ver que os ingleses, eles vão estar, desde a vinda da família real para o Brasil, vão ser favorecidos com baixas tarifas alfandegárias, que vai ajudar eles a exportar muito dos seus produtos industrializados para o Brasil. Porém, quando chega em 1844, o Dom Pedro II vai implantar a tarifa Alves Branco, da qual vai estar dando essas tarifas igualitárias para todos os países da Europa, incluindo a Inglaterra, que não vai gostar nada dessa implantação dessa tarifa. E ela vai se enquadrar dentro disso, tendo também que pagar muito alto. Com relação a isso, a gente vai ver que a Inglaterra vai estar também dando medidas duras, ela passando por uma industrialização, o que a gente vai chamar de Revolução Industrial. Não estava mais interessada em mão de obra escrava, porque escravo não faz compras, né? Então ele era interessado que todos os escravos fossem livres, passa a fazer medidas para que haja o final da escravidão no Brasil. E acontece que durante esse período, devido ao surto industrial trazido por Barão de Mauá, o chamado Irineu Evangelista de Souza, que vai estar trazendo essa riqueza para o nosso país, ele vai bater de frente com esses interesses ingleses e vai estar também ajudando na industrialização. Ele vai ser um dos homens responsáveis pelo esse processo de grande... não vai ser uma grande industrialização, mas é o início dessa industrialização, principalmente trazendo a indústria férrea. Aqui nós vamos ver algumas cenas do filme Mauá, o Imperador e o Rei. E aí você pode analisar cenas de escravizados, escravos de ganho, a maioria, todos eles estão descalços, e esse aqui está aguardando a vinda do seu novo dono, que vai ser o Irineu, da qual estou falando para vocês. Ele fica admirado em tê-lo como novo dono ao receber um presente
mais admirado ele vai se tornar quando ele vê que presente é esse. E a importância que esse presente vai ter para nós hoje é assim, a gente fica admirada. O fato de ganhar um sapato significava a sua liberdade. E seus discursos atraíam muito a elite da época, que viam a possibilidade de lucro. Lucro com a mão de obra escrava, agora podendo investir em industrialização. Isso agrada muito aquela elite. E aí nós vamos ver a Maria Fumaça, as primeiras ferrovias vindas do Brasil, trazidas pelo Barão de Mauá. Lembrando que a Inglaterra passava por uma revolução industrial, então trazer uma ferrovia para dentro do Brasil já era sinônimo de evolução, de desenvolvimento. Então existe uma relação muito grande dessa expansão da cultura do café e a instalação dessas ferrovias. Porque quanto mais ferrovias, mais vai haver a ida e a vinda rápida dos produtos e o lucro com essas vendas. Isso deixava uma elite cafeeira que estava lucrando com esse café preocupada, porque via muitas imposições com relação à mão de obra escrava e o fim da escravidão. Estamos aí por volta de 1870 em diante, vai haver muitos movimentos contra a escravidão. E eles pensavam, como vão continuar mantendo seus lucros sem a mão de obra escrava? Então esse era o Barão de Mauá. E o Irineu vai ser esse homem que vai estar implantando tudo isso. Como vocês viram aí, os ingleses não gostaram dessa medida da tarifa Alves-Rio Branco, e em seguida ela já coloca para todos os países estrangeiros que têm escravidão a Lei Bill-Albert de 1845, onde ela vai atracar todos os navios que forem pegos no Atlântico traficando escravos. E baseado nessa lei, só em 1850, o Brasil, diante da Lei Bill-Albert, não faz nada, continua traficando escravo, tem seus navios também apreendidos, mas apenas em 1850 é com a Lei Eusébio de Queiroz que vai haver uma mudança, o final realmente do tráfico de escravo da África para o Brasil. E com a Lei Eusébio de Queiroz, o que vai estar acontecendo no Brasil? Acabou a escravidão? Não, da África para o Brasil vai acabar, mas dentro do Brasil vai iniciar um processo de escravização dentro das próprias províncias, né, chamado de tráfico interprovincial. A partir de então, o fim da escravidão parecia apenas uma questão de tempo. O governo e os proprietários de terra passaram a debater, então, as possíveis soluções para substituir a mão de obra escrava. E aí a gente vê que desde 1845, com a Lei Bill-Albert, mesmo assim o Brasil continuava implantando, vendendo escravos. Em 1847 ainda há muito número de indivíduos escravizados, importados, né? A partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, o número de escravizados importados da África vai diminuir consideravelmente. E vai ser um passo largo até 1888, até essa lei ser extinta totalmente, dada a liberdade. E o que vai ajudar, qual é a política que eles vão ter para substituir a mão de obra escrava? Vai ser uma política das imigrações. Eles vão favorecer a vinda de imigrantes para dentro do Brasil, justamente porque vai estar crescendo os movimentos do abolicionismo, a proibição do tráfico de escravos, né? E o debate sobre essa abolição vai fazer com que esse sistema de parceria seja implantado. Dentro das políticas internacionais, a Itália, a Alemanha, outros países europeus passavam, nesse período de 1870 e em diante, por guerras de unificação, da qual a população italiana, alemã, passava por muitas revoltas, fazendo com que essa política que favorecia a entrada de imigrantes no Brasil pudesse ser a solução para os seus problemas. Então, eles viam essa possibilidade de tentar uma nova vida vindo para o Brasil. E esse sistema de parceria acontecia justamente com essa ideia de fazer com que
esses italianos tomassem o lugar dos ex-escravos, que agora, depois da abolição da escravidão em 1888, vai ficar aberta, certo? A partir de 1888, com a lei Áurea, 13 de maio de 88, a escravidão vai passar a estar abolida completamente, declarada extinta desde a data da revogação. E motivado por esse preconceito, a elite não teve interesse em empregar os ex-escravizados, os negros mestiços, tanto os escravizados quanto ex-escravizados, eles eram vistos como pessoas decadentes, né? E os seus descendentes também não eram considerados dignos de estar com eles, eram considerados inferiores, né? Seres humanos inferiores. Sabemos que, na verdade, que isso é um dos maiores erros da história do Brasil. Não há entre os seres humanos diferentes capacidades e personalidade definida pela cor, porém isso não vai mudar muito, porque depois dessa abolição da escravidão, nenhuma política vai ser adotada para que esses escravos possam tomar sua liberdade, certo? E a gente vai estar vendo isso. Além de não encontrar emprego, esses afrodescendentes, eles não tiveram nenhum apoio do Estado brasileiro para ficar inserido dentro dessa nossa sociedade. Estavam completamente livres, sem nenhuma moradia, sem nenhum recurso, começavam uma nova vida, mas não se dispunham de nenhuma condição para sobreviver. E a gente vai ver que com a imigração, vários debates para substituir isso vai acontecer. A imigração ela vai ser incentivada pelo Dom João VI, desde aquele período, mas as primeiras políticas nesse sentido só visavam povoar as regiões desabitadas. Só em 1840 a 70 que os cafeicultores passaram a financiar. Eles financiaram a vinda desses imigrantes para o Brasil. E esse sistema de parceria vai ser justamente esse financiamento, estabelecendo um tipo de relação de trabalho conhecido como sistema de parceria. E cada família recebia determinado número de mudas de café, onde eles vão ficar responsáveis por essas mudas de café e deveriam trabalhar, adultos, crianças. Os lucros seriam divididos entre o colono, como era chamado esses imigrantes, e o fazendeiro, né? Mas o primeiro deveria trabalhar obrigatoriamente, que eram os imigrantes, para o segundo até saldar as dívidas com a viagem. E até saldar essas dívidas, para eles sobreviver, eles tinham que também comprar seus produtos. Então, o pouco lucro que eles tinham com essas vendas, eles justamente faziam com que eles mesmos comprassem dentro daquela própria fazenda, aqueles comércios que eles mesmos faziam. Então, no começo, esse sistema de parceria vai funcionar, mas depois vai ter muitos atritos com os fazendeiros, que não estavam acostumados com o trabalho, com a divisão desses lucros. Esses fazendeiros e esses imigrantes que vão estar cada vez mais endividados, né, com relação a essa dívida que adquiriram com a vinda. Eles começaram a botar fim a esse projeto de sistema de parceria. E, ao final, passaram a fazer o que a gente chama de sistema de imigração subvencionada. Imigração subvencionada. O que é esse sistema de imigração subvencionada? Vai ser justamente essa fase que eles vão estar trazendo, já que o sistema de parceria já estava sendo quebrado, aquele sistema, criaram no final da década de 60 uma política chamada de imigração subvencionada, da qual a administração da província deveria arcar com parte dos custos da vinda desses imigrantes, não só esses fazendeiros, certo? Mas aquela província deveria arcar, diminuindo os custos dos fazendeiros, que antes eram os únicos que estavam trabalhando e trazendo esses imigrantes com os custos do seu próprio bolso. Então, diante dessa diminuição constante de número de africanos, a imigração em massa já era vista como uma solução para trabalhar, para solucionar os problemas na fazenda no Brasil. Então, essa mão de obra garantida para as fazendas já estava assegurada com essa imigração subvencionada. E aí você vê algumas imagens desses imigrantes que vão se tornar comum a partir de 1970,
vários processos vão ocorrer. Primeiro vai ser as campanhas cada vez mais intensas pela abolição, depois a expansão da lavoura cafeeira, principalmente rumo ao oeste paulista, e depois a crise pela qual passavam certos países europeus, forçando os seus indivíduos a migrarem, como era o caso de guerras que estava acontecendo na Itália, onde eles estavam se unificando, as guerras de unificação que vão ocorrer nesse mesmo período. Vamos trazer muito desses imigrantes, como você vê aqui nessa imagem de Antônio Rocco, que tem como título Imigrantes, 1910. Esse processo de imigração vai favorecer com que haja uma política chamada de embranquecimento da população, a ideia de fazer o Brasil mais branco, uma política muito racista que estava ocorrendo naquela época. Essa economia, essa elite econômica do país, ela defendia essa imigração principalmente pela possibilidade de contar com trabalhadores disciplinados, né? Civilizar o nosso povo, trazendo o branqueamento da sua raça. Essa ideia tinha muita relação com as teorias racistas naquele período na Europa, que graças a muitos estudos, grandes debates, essa política foi superada, né? Que não existe essa questão de raça superior ou inferior. Isso também vai estar fazendo com que eles venham, que veio um passaporte da Josefina, uma das imigrantes italianas, que vieram para cá, 1896, abarcado pelo projeto de branqueamento dessa nação, e juntamente com esse projeto, a lei das terras que vai ser aprovada também em 1850, visto que, ao mesmo ano que a lei Eusébio de Queiroz impedia o tráfico de escravos da África para o Brasil, vai ser também promulgada essa lei, a lei de terras. Até então, uma pessoa ela poderia ocupar e cultivar a terra, uma terra que fosse desocupada, e aí ela tinha direito à posse dessa terra. Mas isso vai se tornar, a partir dessa lei, uma propriedade do Estado. E aí, cada um vai ter que comprar a sua própria terra. Então, na prática, só poderiam ser adquiridas com a compra, e isso vai favorecer grandes fazendeiros que já tinham recurso para adquirir terras, e vai desfavorecer essas pessoas que estavam tanto imigrando, quanto esses que estão recém-libertos, né? Então, muitos historiadores vão falar que essa lei já estava preparando para o fim do trabalho escravo, vai impedir que esses escravos tenham um acesso à terra, vai privar esse povo de se tornarem pequenos agricultores. E aí você vê que não é nada... É triste ver essa realidade que ocorreu no nosso país. Já sabiam que esse povo precisava de terra e já criaram essa lei de terras para impossibilitar isso. E é isso, a lei de terras ela vai só, de fato, fazer com que os negros, os escravizados, imigrantes também não tivessem possibilidade nenhuma de produzir para a sua própria subsistência. Então as pessoas não tinham recurso, não tinham como sobreviver, senão trabalhando para os grandes proprietários de terra. Sendo assim, a gente pode resumir aí essa grande fase que vai se estender por 49 anos, essa política do carrossel, esse jogo de interesse desses cafeicultores que veem a possibilidade de enriquecer com a industrialização trazida por Barão de Mauá, ajudando com que essa cafeicultura desse lucros, quanto mais lucro para eles melhor, fazendo com que esses imigrantes viessem para o Brasil, já que estavam também passando por dificuldades nos seus territórios, vindo para cá convidados com essa política do branqueamento da nação brasileira, vai fazer com que muitos deles venham tentar uma nova vida aqui no nosso território. Vimos aí que o Dom Pedro II, desde a sua mais pequena idade, já vai estar sendo um dos grandes imperadores do Brasil, porém ele vai estar dentro dessa política que vai segregar, separar e tirar o povo africano do seu devido valor, certo? E a política do Irineu, assim como esses escravos que estão aí nessas imagens que a gente viu, vão estar sempre, a cada dia trazendo, até os dias de hoje, as marcas do legado da escravidão no Brasil, que vai ser um país
excludente que vai estar trazendo essa desigualdade. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam estar voltando, estar relendo todo o material de vocês até o final do segundo reinado, onde nós vamos estar vendo outros pontos mais importantes dentro da política do segundo reinado. Então, obrigado pela atenção, fiquem todos com Deus. Não se esqueça de deixar seu like e aquele comentário. Compartilha com teus colegas. Tchau!